A palavra de hoje, dando sequência, é da observação para ação. Eu acredito que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Eu posso olhar daqui de cima e ver uma multidão de pessoas que Deus já está levantando esses dias para experimentar coisas extraordinárias. E eu acredito que a palavra, ela tem sido liberada ao meu e ao seu coração. Agora, você precisa pegar esta palavra e falar: esta palavra é para mim. Eu vou tomar posse desta palavra e eu vou entrar numa nova estação. É chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não aceito mais esta vida de derrota. Eu não aceito mais essa tristeza. Eu não aceito mais esse desânimo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus tem colocado muito ao meu coração e ao coração da pastora Gil? E nós temos orado esses dias nós temos chegado diante do Senhor às madrugadas, e a pastora também está com um grupo de pessoas orando às madrugadas. Mas preste atenção aqui, existe um demônio específico que está lançando desânimo nas pessoas. Desânimo que algumas pessoas não têm conseguido orar, não têm conseguido ler a palavra. Algumas pessoas, às vezes a gente vai conversar e tão desanimada, mas fala assim: mas como é que está em casa? Não, está bem em casa. A família está boa, os filhos estão bem, está trabalhando. Mas mesmo assim, algumas pessoas assim, sem força, desanimada para voltar à prática da leitura da palavra, desanimados em alguns momentos para voltar a ter o tempo a sós com Deus, o que nós chamamos TSD, tempo a sós com Deus. E nós queremos esses dias desafiar você: volte para as práticas espirituais. Mesmo que você às vezes fale assim: pastor, eu estou sem força. Mas chegue diante do Senhor e comece a falar: Senhor, eu estou sem força. E quando nós estamos falando isso, nós já estamos orando. Chegue diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Chega diante do Espírito Santo de Deus e comece a falar: Espírito Santo de Deus, eu preciso de ajuda. Se você for sensível, nós formos sensíveis a isto, nós vamos experimentar uma nova estação, nós vamos experimentar algo novo ainda esses dias. Quantos querem experimentar algo novo ainda esses dias? No ano de 2021 ainda, levante a sua mão e diga: eu quero. Às vezes você está aqui hoje, não teve nem força para levantar as suas mãos, mas eu creio que ao final você já vai levantar não só uma mão, mas você vai levantar as duas mãos e vai chegar e falar: Senhor, eu quero. Eu não quero mais ficar apenas observando, mas eu vou partir para a ação. Mas chega diante do Senhor e fala: mas eu preciso de ajuda. Chegar diante do Senhor e falar: eu preciso de ajuda. Você pode chegar também diante de alguns homens, de algumas mulheres de Deus, chegar e falar: pastor, eu preciso de ajuda. Pastora, eu preciso de ajuda. Um irmão de confiança. Quem sabe esse é o momento de você chegar e falar: vamos orar nós duas às madrugadas. Porque quando faz o compromisso, é igual academia. Fazer academia sozinho às vezes é difícil, não é? Mas quando você chega e fala assim: vamos fazer academia nós duas ou nós dois, nós três, um fortalece o outro, o que acontece? Um anima o outro e vai e volta. Então quem sabe este é o momento que chegou o momento de você chegar para alguém e falar: vamos orar às madrugadas, vamos fazer um propósito de jejum. Vamos orar juntos, não é isso? Vamos jejuar juntos, você me ajuda, eu oro por você, você vai orando por mim, nós vamos nos fortalecendo. E com isto, nós vamos entrar numa nova estação. Mas eu preciso sair apenas da observação. Às vezes tem algumas pessoas que às vezes ficam assim só observando. Mas chegou o tempo de partir para a ação. Bata no peito e fala: eu vou partir para a ação, em nome de Jesus. Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. Quem somente fica observando o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca
cegará. Esse texto, o sábio Salomão, ele estava falando da observação, da paralisação. Aquele que observa e para, aquele que observa e trava. O texto aqui não está falando sobre observar e contemplar aquilo que Deus fez, ou Deus estava, ou que o Senhor Jesus está fazendo, porque o próprio Senhor Jesus, ele chegou e falou: olhem os lírios do campo, observe os animais. Só que Jesus estava dizendo: observe tudo isto e creia, eu tenho para você também o mesmo cuidado, eu tenho para você o mesmo coração. O texto aqui não está falando de não contemplar a grandeza de Deus, mas o texto aqui está falando da observação que vai paralisar. E às vezes fica comparando, como o texto que nós lemos aqui hoje, sobre a generosidade. Às vezes você observa e fica comparando, e aí vem aquele sentimento de inferioridade. E tudo que Satanás mais quer esses dias, que você compare. O filho do outro, olha só, o pai do outro, e fica comparando. Isso vai entristecendo o seu coração, e se entristece o seu coração, também entristece o coração do Espírito Santo de Deus. Quando às vezes a gente olha, e aquela observação que paralisa, isso entristece o coração de Deus. Existem dois tipos de pessoas: os observadores, aqueles que ficam à margem, observando e tomando nota, dando nota e fazendo ali algumas críticas, mas existem também aqueles que fazem, aqueles que arregaçam a manga, e falam: opa, peraí, eu vi uma necessidade, e eu já falei algumas vezes, diante da necessidade sempre haverá uma... algumas pessoas gravaram. Diante de uma necessidade sempre haverá uma oportunidade. Então, se você estiver em um lugar e você viu que existe uma necessidade lá no seu trabalho, quem vai prosperar? Aquele que vê uma necessidade e fica só reclamando, comparando, ou aquele que vê uma necessidade e chega, em alguns casos, vai sobressair quando ele chegar com uma solução. Ele chegar e trazer também ali uma solução. E eu creio que esses dias chegou o momento de sair da observação e partir para a ação. Começar a fazer a diferença. O nosso chamado não é para observar, mas o nosso chamado é para ser um protagonista. Bata um peito, eu falei: eu não sou observador. No caso das mulheres, observadora, vamos lá, eu não sou observador, mas eu sou um protagonista. Qual a diferença, pastor? Observador para um protagonista, aquele que fica simplesmente observando, criticando, dando nota, mas aquele que fala assim: não, peraí, eu faço parte desta história. Esta é a minha família. Se esta família for destruída, eu também serei destruído. Opa, esta é a minha igreja. Opa, esse é o meu grupo pequeno. Opa, esse trabalho. Se o meu patrão for prejudicado, eu também vou ser prejudicado. Espera aí, vamos levantar uma campanha de oração, juntar os colegas e começar a orar, a interceder pelo patrão, a interceder pela empresa, porque se a empresa falir, se a empresa tiver dificuldade, você também vai passar dificuldade. Mas você pode ser um protagonista lá no seu trabalho, você pode ser um protagonista lá, escrevendo uma nova história. Ou seja, protagonista é aquele que faz parte da história, ele escreve junto a história, mas ele não fica apenas observando. Eu acredito que esses dias, o momento que a gente está vivendo, é um momento de muita oportunidade. Pessoas que estão de longe observando, vamos ver se a igreja vai voltar ao normal, vamos ver se vai passar esta crise, vamos ver se vai voltar isso, se vai voltar aquilo outro, mas em vez de ficar apenas observando, analisando,
mas chegar e falar: olha, peraí, o que eu posso fazer? Onde eu posso contribuir? Hoje eu quero falar sobre duas pessoas que ficaram apenas observando e não entraram em uma nova estação. E o que é pior, ainda atrair uma maldição. Porque quando eu apenas observo, eu fico às margens. Preste atenção daqueles que ficam apenas observando, que ficam às margens. Geralmente ele começa a reclamar. Ele começa a murmurar. E a murmuração faz mal para a própria pessoa. Ninguém gostaria de estar ao lado, ninguém gosta de estar ao lado de alguém que vive o tempo todo murmurando. Fica muito pesado. Tudo que vai fazer fica muito pesado. Por quê? Porque ele é o tempo todo reclamando, ele é o tempo todo murmurando. Isso atrai maldição para a sua própria vida. Duas pessoas, uma pessoa do Antigo Testamento e outra pessoa do Novo Testamento. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Mical. Quem já ouviu falar da história desta mulher, Mical? Algumas pessoas já ouviram, nem todas. Então hoje você vai poder conhecer a história desta mulher. Mical, ela era uma princesa, filha do primeiro rei sobre Israel. Mical era filha de Saul. Então, Mical, ela já cresceu acostumada a todos os protocolos reais. Ela já nasceu naquele ambiente cercada ali de cuidado, cercada de proteção. Ela já cresceu num ambiente sabendo muito bem que era a autoridade. Ela cresceu em todo aquele ambiente. E o que é melhor, não no que é pior, mas o que é melhor, depois ela tem a oportunidade de princesa, filha de um rei, ela se torna uma rainha, esposa de Davi. Então ela foi filha do primeiro rei de Israel. Depois ela se casa com Davi, o segundo rei sobre Israel, um rei conhecidíssimo, um rei que escreveu sua história e que ela como esposa também poderia ter escrito uma história diferente. Hoje, quando nós falamos de Mical, nós poderíamos lembrar de uma mulher diferente, de uma história diferente. Mical então cresce naquele ambiente, e Saul, ele havia reinado sobre Israel aproximadamente uns 20 anos, só que em nenhum momento Saul havia se preocupado em trazer a arca da aliança. Então o povo de Israel, dado momento, eles tiveram que abrir mão da arca da aliança, e a arca saiu ali do poder do povo de Israel, e Saul então assume. Só que quando Saul assume como rei, ele ficou aproximadamente 20 anos, ele não se preocupou com a arca da aliança. Mas pastor, o que isso tem a ver? A arca da aliança representava a presença de Deus. Saul então, ele não se preocupa em trazer a presença de Deus para o seu reinado. Ele não teve a preocupação de trazer a presença de Deus para que o seu reinado então fosse consolidado. Davi então percebe, Davi assume o reinado e ele percebe: olha, mas cadê a arca da aliança? Talvez lendo os manuscritos, Davi então fica sabendo sobre a arca da aliança, e ele passa a saber da história. Cadê a arca? Ele então descobre que a arca havia sido levada para uma outra nação, uma nação inimiga. Davi então chega à seguinte conclusão: vamos lá buscar esta arca. Eu preciso da arca, eu preciso da presença de Deus. Por isso Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi se preocupava com a presença de Deus. Davi, ele poderia simplesmente chegar e ficar curtindo ali o reinado. Está indo tudo muito bem, Deus tem confirmado. O meu antecessor Saul não se preocupou com a arca, não se preocupou com a presença. Para que eu vou preocupar? Eu vou lá no território do inimigo buscar algo que está indo lá. Eu estou indo bem.
Então Davi, ele chegou à seguinte conclusão: eu não estou aqui para curtir o reinado, mas eu estou aqui para cumprir um propósito. Sabe, quando nós nos posicionamos, e às vezes a vida está indo até bem, minha vida está indo boa, pastor. Eu me preocupo às vezes com algumas pessoas que se contentam com o bom, sendo que poderia viver uma vida excelente na presença de Deus. Davi olhou para tudo aquilo e falou: olha, tá bom, mas eu não fui chamado apenas para viver uma vida boa, eu fui chamado para cumprir um propósito. Olha aqui para mim, você não foi chamado para curtir uma vida boa, você foi chamado para cumprir um propósito. Levante a sua mão e diga: eu fui chamado para cumprir um propósito. Não apenas uma vida boa, mas para cumprir um propósito. E às vezes algumas pessoas abrem mão do propósito, porque às vezes olha e fala assim: mas pastor, está indo muito bem, eu tenho medo desse negócio de entrar numa nova estação, e às vezes a coisa piorar um pouco, eu tenho medo, pastor. Mas fique tranquilo, meu querido, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: sua vida às vezes está boa, mas Deus tem algo melhor para você. Amém, meus queridos? Não se contente com o bom. Se você pode, cutuca na pessoa que está do seu lado e fala assim: não contente com o bom, Deus tem coisa melhor para você, Deus tem coisa excelente. Às vezes aquelas pessoas que ficam apenas observando, ele se contenta com o bom, mas o Senhor está dizendo a mim e a você nesta noite: eu tenho algo melhor, eu tenho coisas excelentes. Davi então, ele se posicionou, e ele chegou à seguinte conclusão: eu vou buscar a arca, nós vamos buscar a arca. Então eles se organizaram e foram lá buscar a arca. E a primeira vez que eles foram buscar a arca, eles prepararam um carro de boi, e colocaram a arca em cima desse carro de boi, e quando não era asfaltado, e aí o carro de boi tropeçou e tal, e a arca foi para cair, e dois homens foram lá e tentaram segurar aquela arca, e eles não poderiam tocar daquela forma na arca, e aí eles morreram fulminados naquele momento. E houve um temor muito grande, e eles chegaram à seguinte conclusão: nós não estamos preparados para levar a arca para Jerusalém. E nesse período de tempo, aproximadamente 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-Edom. Durante 3 meses, ficou na casa de Obed-Edom. Enquanto estava na casa de Obed-Edom, o que aconteceu? Na casa de Obed-Edom, na família de Obed-Edom, eles prosperaram. Por quê? Porque eles trouxeram a presença de Deus para dentro de casa. Olhe para cá, levante a sua mão. Eu profetizo sobre a sua vida esses dias a arca do Senhor sendo trazido de volta lá para dentro da sua casa, a presença de Deus sendo restaurada lá dentro da sua casa, e a prosperidade vindo sobre a sua casa, em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. E aí Davi fica sabendo, ele chega à seguinte conclusão: vamos lá buscar a arca. Só que antes, ele foi consultar a Bíblia, ele foi consultar a palavra de Deus. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida, ou todas as vezes que você estiver diante de um grande desafio, vá para a palavra. Pastor, eu não sei o que fazer. Vá para a palavra. Volte à palavra. Consulte a palavra. Estou em dúvida. Volte para a palavra. Como trazer a arca? Como trazer a presença? Davi, ele ficou preocupado outra vez. 2 homens morreram. Eu não quero que isso aconteça novamente. Agora eu fiquei sabendo que está na casa de Obed-Edom e ele prosperou. Senhor, o que eu faço? Então, Davi chegou à seguinte conclusão. 2 de Samuel, no capítulo 6, verso de número 12. Então, avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Diga comigo: o Senhor abençoou a casa
de Obed-edom. Diga, se o Senhor abençoou. Diga mais alto, se o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, Ele vai abençoar também a minha casa, em nome de Jesus. Fica ligado. Então, Davi ficou sabendo que Deus havia abençoado. E tudo quanto tem, por amor a quem, amados? Por amor a quem? A arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então, só que agora ele não levou mais em carro de boi, porque a presença não é levada ou transportada através de coisas, mas de pessoas. Vou repetir. Deus pode até usar coisas, mas a presença não é transportada através de coisas. Quem que Deus vai usar para levar a presença lá para dentro da sua casa? Quem que Deus vai usar para levar a presença lá dentro da sua casa? Bata no peito e fala, eu sou um sacerdote, ou você é uma sacerdotisa. Então Davi, voltando para a palavra, ele descobriu que precisava ser transportado pelos sacerdotes. Então eles pegaram, fizeram uma vara, enfiaram nas alças ali da arca, colocaram no ombro, então eles começaram a caminhar. Agora sim, Davi estava indo na direção certa. Ele estava indo na direção certa, um coração certo, uma direção certa, e Deus confirmando. E a palavra diz que a cada 6 passos que Davi dava, vamos contar comigo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fazia o quê? Parava tudo, sacrificava um boi e um novilho gordo. Digo, uau! Imagine isso por alguns quilômetros. A matança que não foi. 6 passos, um boi e um novilho gordo. E todas as vezes ele parava e levantava um altar de adoração ao Senhor. Todas as vezes ele estava dizendo, eu não abro mão da presença do Senhor. Eu estou disposto a pagar o preço que for, mas eu não abro mão da presença do Senhor. Todas as vezes que ele parava e sacrificava, ele estava dizendo, com todas as minhas forças eu celebro ao Senhor. Veja o verso de número 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças. Diga comigo, Davi dançava com todas as suas forças. Ele celebrava ao Senhor, ele dançava na presença do Senhor, diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ele dançava então com todas as forças. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Ele havia descoberto como trazer a arca, como trazer a presença do Senhor. Era entrar nele com intensidade. E eu acredito que esses dias Deus está à procura de homens e mulheres que vão além de palavras bonitas, mas que comece a dizer, Senhor, eu realmente quero, enche-me de ti, Senhor, enche-me de ti, Senhor, até transbordar, mas com todas as suas forças. Nós cantamos uma canção, já imaginou você cantando assim, enche-me. Enche-me até transbordar. Enche-me. Eu te pergunto, a glória vai vir, amado? Sim ou não? Não, não vem. Não vem. E aí, geralmente, quem fica nessa situação, ele começa a observar um ao outro. Às vezes, por que ele recebe mais e eu não recebo?
que ele entra com mais intensidade e eu não consigo? Eu não entro. E preste atenção, o culto, a celebração, ele não é só esse momento aqui, 1h, 1h30, e talvez você já está percebendo, pastor está com vontade de falar mesmo, né? Pastor hoje, pelo jeito, pelo andar da carruagem, parece que vai falar bastante. Não, já vou encerrar daqui a pouco. Às vezes fica olhando assim, está demorando. O culto, ele precisa ser integral. Ele precisa ser contínuo. Por isso que eu não gosto muito da expressão, vamos começar o culto. Nós abrimos este culto. Então, nós abrimos, mas ele já começou há muito tempo. Aliás, no meu culto ele não parou. Porque senão nós teríamos que daqui a pouco, nós fechamos este culto. Então, não. O culto ele não abre, ele não fecha. Porque o culto é permanente. E quando eu tenho esse entendimento, eu já venho de casa celebrando ao Senhor. Quando eu estou separando a minha roupa, eu já venho celebrando. E eu chego até alguns minutos antes. Eu não deixo para fazer as coisas corrido. Durante o dia eu já passo pensando, gente, hoje vai ser fantástico, vai ser extraordinário. Então quando vai gerando essa expectativa, quando você chega aqui, que você começa a cantar, que você começa a celebrar ao Senhor, você não está nem aí, estou nem aí para o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, e aí entra na presença do Senhor e celebra com toda a intensidade, quando você fala, enche-me Senhor, Ele vem e Ele te enche realmente, porque é algo que está partindo daqui, e não apenas daqui, mas é algo que está saindo daqui do mais profundo, está saindo do seu espírito. E ele não resiste, um homem ou mulher que entra na presença dele e começa a clamar por ele. Mas preste atenção, todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, sempre vai ter alguém que vai criticar. Sempre que você entrar de uma forma mais intensa, o mundo espiritual ele vai se voltar contra você. Davi, o texto diz, ele entrava na presença do Senhor com todas as suas forças. Talvez Davi chegava à seguinte conclusão, só eu sei o que eu passei para hoje eu estar aqui conduzindo esta arca como sacerdote. O que eu passei com Saul, a perseguição que eu passei com Saul, só eu sei a discriminação que eu passei com os meus próprios irmãos. Eu creio que enquanto ele estava ali adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, tudo isso passava na mente dele. A afronta que ele havia passado também com Golias, o gigante, eu creio que tudo isso passava na mente dele. Mas ele continuava adorando ao Senhor. Quais são os desafios que tem diante de você esses dias? Quais são os seus desafios? Não deixe de cultuar, não deixe de celebrar. Esses dias atrás, quando fez um mês que a minha filha casou, eu postei um vídeo, eu não tinha postado ainda. No final do casamento, o casamento começou cedo e consequentemente terminou cedo também. Teve entrada, prato principal, sobremesa, e ainda era mais ou menos 8h30, 9 horas, a gente já tinha feito tudo isso. Eu falei, mas está cedo ainda, e agora? Agora eu vou dançar. Eu estou lá dançando, celebrando. Algumas crianças que estavam lá, a gente dançando, celebrando, pulando, e alguns vieram também celebrando, pulando, e aí veio a noiva, eu me senti assim, a dança da noiva, né? Dançando com a noiva, e dançando, e pulando e tal, aquela maior alegria. E uma parte do texto, eu postei, alguém no status do WhatsApp, o que é que você bebeu? Para que toda essa alegria? Aí eu coloquei assim, eu bebi dele, e coloquei um dele maiúsculo. Eu me enchi tanto dele, e eu sei o porquê que eu posso celebrar a ele. Eu tinha motivo de sobra para pular, dançar, até acabar as minhas forças. Porque eu sabia
E aproveitando aqui, nos 21 dias do mês de agosto, no partindo do pão em casa, todos os dias, eu, minha esposa e a minha filha, a noiva, todos os dias, quando a gente ia partir o pão, nós orávamos e colocávamos diante do Senhor: Senhor, abençoa todos aqueles que estarão tocando os instrumentos. Senhor, abençoa todos aqueles que estarão lá, todos aqueles que estarão assistindo. E nós falamos, todas as vezes nós falamos: Senhor, nós não abrimos mão da Tua presença. Jesus, nós não abrimos mão da Tua presença. Nós não abrimos mão da Tua presença. Enquanto eu estava dançando, eu lembrei de tudo aquilo. O Senhor veio, obrigado, vem dançar comigo, vem celebrar comigo. Enquanto eu estava dançando, celebrando, só eu sabia o que estava passando na minha mente. Mas as pessoas, elas não suportam a sua alegria. Sempre vai ter alguém que vai levantar. Sempre vai ter. Então, Mical, ela não suporta. Verso de número 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que também era esposa de Davi, estava olhando, diga comigo, olhando, observando, né? Da janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Diga comigo, misericórdia. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não sabe se alegrar com as pessoas que se alegram, chorar com quem está chorando. Às vezes a gente consegue, mas se alegrar de ver uma postagem, ir lá e falar assim: pastor, glória a Deus, pastor, que bênção, pastor, que o Senhor continue te abençoando, ou então, minha irmã, que bênção, glória a Deus, que eu me alegro contigo e tudo mais. Só que Mical, ela desprezou em seu coração, ela desprezou Davi, que era seu esposo, e que era a autoridade e uma unção que estava sobre ela. Nós temos que tomar muito cuidado para não desprezar a unção que está sobre as outras pessoas. Às vezes começa a liberar palavras e despreza a unção, despreza a autoridade que está sobre aquela pessoa. Era seu esposo e era também o rei sobre a vida dela, e ela desprezou. Ela estava da janela. Mas pastor, talvez ela estava doente. Talvez ela estava com Covid. Talvez ela não podia, ela não podia estar próximo de muitas pessoas. Vamos acompanhar o texto. Ela, além de observar, veja o verso de número 17. Então, introduziram a arca do Senhor, o puseram num lugar, na tenda que lhe armara Davi, e lhe trouxe holocaustos de ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos de ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Davi havia trazido a arca, ele chega então, ele abençoa o povo, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Talvez a sua esposa não poderia ter ido acompanhar Davi, mas no mínimo, Mical deveria estar aqui esperando, talvez ter ajudado ali o banquete. Meu rei, você vai, eu vou ficar aqui preparando este banquete, te esperando. Eu não posso ir, mas eu vou ficar aqui te esperando. Quando ela observar da janela, ela descer com tudo, ir lá e receber o rei. O rei havia chegado, abençoado todo o povo. Depois de abençoar o povo, verso de número 20, voltando Davi para abençoar a sua casa. Imagina que aqui é todo o povo. Eu chego, abençoo todo o povo. Depois que eu abençoo o povo, eu reparto o pão, reparto a comida. Aí eu vou para casa para abençoar a minha casa. É isso que Davi estava fazendo, voltando para casa para abençoar a sua casa. Ainda mais uma oportunidade. Se ela estava com algum problema de saúde, seja lá o que fosse, seria o momento quando Davi chegasse para abençoar a sua casa, ela se inclinar diante do rei. Mas o texto diz: Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse:
Que bela figura o rei fez, o rei de Israel fez, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e os seus servos como um pejo se descobre um vadio qualquer. Olha que palavra dura. Quantas vezes pessoas têm humilhado outras pessoas, não têm respeitado a unção, têm desprezado outras pessoas e liberado palavras tão duras. Cuidado com as palavras que você libera para as pessoas. Guarde o seu coração, guarde a sua boca. Mical poderia ter tido uma oportunidade de fazer toda a diferença. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que tenho alegrado. Ele havia uma convicção, ele falou: olha, eu dancei mesmo, eu pulei, eu celebrei, mas eu pulei diante do Senhor. O verso de número 22, e mais desprezível me farei, e me humilharei mais ainda aos olhos das servas que você está falando e que você está humilhando. Ou seja, era convicção. Sabe por que algumas pessoas, às vezes, no momento da oração, da adoração, no momento de uma busca com intensidade, ele para, ele trava, porque às vezes na primeira crítica, na primeira observação, na primeira coisa que é contrária àquilo que ele está fazendo, ele se trava, porque às vezes falta convicção. Fala: peraí, eu não estou dançando para você não, tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo diante de Deus. Isso fala de convicção de Davi. E ele diz: ainda vou continuar honrando. E aí vem a maldição. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O grande problema não foi ficar observando da janela, mas a atitude do coração. Sabe por que algumas pessoas às vezes não mudam de estação? Porque está com o coração ainda ferido, com coisas negativas. Espírito de inferioridade, espírito de incapacidade, às vezes não tem convicção. Mas chegou o tempo de você se posicionar e falar assim: eu vou, mas eu não vou na minha força, e eu vou na força do Senhor. Talvez alguém poderia chegar e falar assim: mas é porque Mical não teve o bom exemplo do pai. O pai não foi Saul não foi um bom rei, não foi um bom pai, mas ela teve ali ao lado de Davi. Não pega como exemplos negativos. Talvez você fale assim: eu não tive uma liderança isso, eu não tive uma liderança aquilo outro, eu não tive um pai isso, eu não tive um pai aquilo outro. Mas hoje Deus está colocando pessoas fiéis do seu lado. Repare o que precisa reparar, e bola para frente. É um tempo de conquista, é uma nova estação. É uma nova estação. Não fica olhando e fala: Saul é isso, Saul aquilo outro, fulano isso, fulano aquilo outro. Mas Deus tem colocado aqui do meu lado. Imagina se Mical tivesse tido esse entendimento, esta revelação. Talvez Mical estaria na linhagem de Jesus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha um coração sensível. E Mical teve ali a oportunidade de caminhar com Davi e fazer toda a diferença, mas ela traiu maldição sobre a vida dela. E por último, Evangelho de João, no capítulo 12. Maria, irmã de Lázaro. Maria, irmã de Marta. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria pega um óleo puro, um nardo puro, e ela vai até o Senhor Jesus. Aquela família havia feito aquela ceia, aquela reunião, como forma de gratidão. Marta e Maria haviam pedido Jesus para que fosse curar. Jesus chega, Lázaro já estava morto, mas Jesus foi lá e ressuscitou. Agora eles estavam dando uma ceia de gratidão.
Então, quando Jesus estava lá, Marta fazendo o alimento, Jesus ali, ao lado de Lázaro, talvez ali um diálogo gostoso, e de repente chega Maria, e quebra um nardo puro, de aproximadamente 300 denários, cada denário representa um dia de serviço, hoje seria em torno de 30 mil reais, uma adoração extravagante, lá estava Maria aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, hoje eu só quero a sua presença, hoje eu não vou te pedir nada, mas eu só quero a sua presença, Jesus. Eu não estou nem aí para o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão pensando, mas eu só quero a sua presença. Eu não abro mão da presença do Senhor. Ela adorando ao Senhor Jesus naquele momento, e a palavra diz que quando ela quebra aquele vaso, com aquele perfume se espalha por toda a casa, e todo aquele ambiente foi cheio daquele perfume. Sabe por quê? Quando eu e você, nós entramos na presença do Senhor, nós nos quebramos na presença dEle, nós nos derramamos na presença dEle, todo o ambiente é mudado, tudo ao nosso redor é mudado, muda. Quando você lá no seu trabalho começa a adorar ao Senhor, o ambiente muda. Quando você está lá na sua casa e você começa a adorar ao Senhor e começar a falar: Senhor, eu não abro mão da sua presença, eu só quero a sua presença, eu não vou pedir nada. É tão ruim quando alguém se aproxima da gente, você sabe que aquela pessoa está pedindo alguma coisa. Esses dias atrás alguém me mandou uma mensagem, havia demorado, aliás eu nunca tinha falado com essa pessoa por WhatsApp, e aí essa pessoa puxou assunto, eu falei: que bênção, que bom, né? Que bênção e tal, um bom diálogo, que bom, vamos marcar um dia para a gente tomar um café, vamos e tal, já passou a pandemia, vamos tomar um café e beleza e tal, e beleza, vamos marcar, o dia que você quiser eu vou na sua casa e tal, né? Eu disse para essa pessoa, joia, meu coração ficou se alegre, falei: gente, então é bom, alguém mandou uma mensagem para a gente, né? Ainda chama para tomar um café, imagina se vier com pamonha, é bom, sim ou não, amados? É bom demais da conta, né? Aí passou um pouco, essa pessoa falou assim: e aí eu estou precisando de um botijão de gás. Aí eu falei: opa. E era justamente uma semana que nós havíamos abençoado uma pessoa também com um botijão de gás, não só um botijão de gás, um botijão vazio, mas cheio. Eu não senti paz, amados. Nós não temos dificuldade nenhuma de ajudar tantas pessoas, nós já ajudamos tantas pessoas, mas naquele momento meu coração não sentiu paz. Eu disse: olha, vamos participar, vamos tomar esse café, vamos orar juntos, vamos estar mais próximo. E essa pessoa: não é para mim esse gás, não, é para uma outra pessoa. Eu falei: não, mas independente, vem todo mundo, vamos adorar a Deus e tal. É tão triste quando às vezes algumas pessoas se aproximam apenas para receber alguma coisa. Se nós não queremos, eu creio que Deus não quer esse tipo de relacionamento. Pessoas que se aproximam dele apenas porque está precisando de alguma coisa. Mas diferente de Maria naquela noite, ou naquele dia, Maria chegou e falou: olha, Jesus, eu não preciso de mais nada, eu já tenho o suficiente, eu só quero agradecer. Aliás, eu me quebro por inteiro na presença do Senhor. Eu não quero pedir nada, eu só quero a tua presença. Qual foi a última vez que você entrou na presença dele desse jeito? Eu não quero pedir nada para mim, eu não quero pedir nada para minha família, eu não quero pedir nada financeiramente, mas eu só quero a sua presença. Qual foi a última vez que você entrou na presença dele e falou: Senhor, eu não quero nada, eu só quero a tua presença. Eu vim aqui para estar junto com você. Isso é bom, sim ou não, amados? Eu vim aqui porque eu não abro mão de estar do seu lado. Mas aí sempre vai ter aqueles que vão observar quem que entra em cena. Logo depois, quem entra em cena? Judas Iscariotes. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estavam para traí-lo, ele criticou: por que não pegou esse perfume e vendeu? Sempre vai ter alguém que vai olhar para mim e para você e vai criticar. Para que tudo isto? Para que adorar a Deus desse jeito?
para que entrar tão intensamente? Para que ser fiel desse jeito? Para que ler a Bíblia desse jeito? Sempre vai ter alguém que vai estar criticando. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, assim como Davi e assim como Maria, que não abriu mão da presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida também uma nova estação, que você vai se posicionar, entrar na presença do Senhor e falar: eu não abro mão da presença do Senhor. Quantos querem buscar de uma forma mais intensa a presença do Senhor? Se coloque de pé. Eu já estou de pé e eu estou dizendo: Senhor, eu não abro mão, eu não abro mão. Não importa o que as pessoas vão estar falando, não importa o que as pessoas vão estar pensando, mas eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. Como Maria, que entrou na presença do Senhor e se rasgou na presença do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesta noite e começasse a se rasgar na presença do Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Não peça nada. Talvez você não tenha entrado em uma nova estação porque você não tenha entrado na presença dele para realmente cultivar a presença. Quando nós entramos na presença dele, nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. E na grande maioria das vezes sem pedir. Na grande maioria das vezes. Porque ele é aquele que vê a minha, a sua necessidade. Maria foi lembrada como uma grande mulher. Davi, em Apocalipse, o Senhor disse: eu tenho a chave de Davi, que abre. Por quê? Porque Davi tinha a presença de Deus. Receba esta chave nesta noite. A presença do Senhor sobre a sua vida, para experimentar uma nova estação, para experimentar uma nova estação, para experimentar uma nova estação, para experimentar uma nova estação. Entre na presença do Senhor.